Livro de Provérbios, capítulo 13, versos 20. Vamos lá. Primeiro eu quero que você olhe aqui, antes de ler. Eu quero que você olhe aqui na tela, olhe na sua Bíblia. Eu vou ler só e eu quero que vocês, por um momento, só escutem. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Em outra tradução diz: quem visita o sábio torna-se sábio, mas quem se faz amigos dos insensatos perde-se. E eu quero que nesse momento você pense em alguém que você acha que é seu amigo. Humanamente. Pense em alguém que você fala, é meu amigo. Pense numa pessoa só, não pense em muitos. Escolha um. A palavra diz que quem anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Quem visita os sábios torna-se sábios. Quem se faz amigo dos insensatos perde-se. Podem sentar. Entendendo essa palavra de Provérbios, lida essa noite, vemos que prosseguir nosso caminho, sendo e escolhendo as coisas de Deus, não é nada fácil. Aqui, ó. Não é nada fácil. Aí você fala, pastor, por que você está dizendo isso? Por vezes vivemos altos e baixos. Tempos de profundo relacionamento com Deus, mas também tempos de vazios de Deus. Por isso se torna cada vez mais exigente o compromisso de sermos homens, mulheres e jovens de Deus. É tempo de ser verdadeiramente servo de Deus. É tempo de não somente vir e sentar na cadeira da igreja, vir abrir a Bíblia, ler alguns versículos, bater palma, ficar de pé e depois de 2 horas irmos embora. É tempo de termos compromisso profundo com Deus. É certo que muitos já experimentaram nessa caminhada cristã, pessoas que marcaram de forma positiva a nossa vida com Cristo. É certo que você vai lembrar de alguém que marcou muito a sua caminhada junto com Cristo. Foram pessoas que foram ajuda e sinal da presença de Deus para mim e para você. Mas também muitos já experimentaram um pouco do contrário. Pessoas que ao se aproximarem de você, fizeram com que você se afastasse de Deus e dos propósitos que Ele tinha para a sua vida. Eu quero que você pense nisso essa noite. Pessoas que quanto mais você convivia, menos você refletia a essência de Deus na sua vida. Pessoas que quanto mais estavam perto da nossa vida, mais longe ficávamos de Deus. Pense um pouco. E acredite o que eu vou dizer essa noite. Existem pessoas que têm a força de descaracterizar Deus em nós. Existem pessoas que têm a força de esvaziar Deus de nós. Pessoas que sugam nossas forças e propósito de santidade. E dessas pessoas que estou falando essa noite aqui. Uma vez que você se identificou com essa situação, é certo que o Espírito Santo já deve estar colocando no seu coração e fazendo você se lembrar de nomes, fatos e pessoas que fazem você viver exatamente essa realidade. Pessoas que influenciam de modo negativo o seu comportamento e escolhas.
Pessoas que fazem com que você volte a fazer coisas do passado que já tinha abandonado. Pessoas que te incentivam a estar em lugares que há tempos você não mais frequentava. Pessoas que impulsionam você a se afastar de Deus e voltar a uma vida desregrada. Pense um pouco. Pessoas que influenciam no seu modo de falar e de se comportar. Pessoas que fazem você desistir do culto. Fazem você desistir do seu chamado. Fazem você desistir de orar. Fazem você desistir de ter fé. Fazem você desistir de ser servo de Deus. Enfim, pessoas que enfraquecem o seu desejo de Deus. Vou te dar um conselho essa noite, muito direto a todos vocês e até a mim mesmo. Afaste-se de pessoas que te afastam de Deus. Seja quem for. Queira estar perto de pessoas que amem a Deus mais do que você. Queira estar perto de pessoas que sejam mais honestas do que vocês. Queiram estar perto de pessoas que sejam mais fiéis do que vocês a Deus. E você pode me perguntar se isso não seria falta de amor ao próximo, ou coisa do tipo: pastor, isso não é falta de amor ao próximo, eu me afastar? Eu lhe digo que não. O que está em perigo aqui é sua vida com Deus, é sua comunhão com Deus, é o teu andar com Deus, é o teu futuro com Deus, é a tua eternidade com Deus. O que está em perigo aqui é a tua salvação. Esteja atento a isso. Não se trata agora de falta de amor ao próximo, não tem nada a ver. Trata de sobrevivência junto a Deus. Trata-se de você deixar ou não Deus crescer em você. Trata-se de presente e de futuro junto a Deus. A palavra lida essa noite nos ajuda a entender isto quando diz: o que anda com sábios ficará sábios, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não tenha medo de se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Quando pessoas erradas entram em nossas vidas, coisas boas param automaticamente de acontecer. Isso é fato. Lá no livro de Juízes, eu poderia citar outros, mas vou falar sobre isso. A partir do capítulo 13, até o capítulo 16, não precisa colocar, mas só o 13, vai falar sobre a vida de Sansão. Todo mundo aqui conhece a vida de Sansão, todo mundo sabe quem foi Sansão. Que hoje pode ser um bom exemplo do que uma má companhia pode fazer na vida de um cristão com o chamado de Deus. Foi falado sobre chamado aqui no começo. E você tem que hoje entender que cada um de vocês que está aqui, a partir das crianças, tem um chamado de Deus. Tem que entender isso. Você não vem na igreja só para se divertir. Você não vem na igreja porque você gosta de vir na igreja. Você vem na igreja porque você tem um chamado de Deus. Acredito que todos aqui conheçam essa passagem bíblica sobre sua vida, sobre Sansão. E Juízes capítulo 13 até o capítulo 16 fala tudo sobre a vida de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu com o propósito de ser usado por Deus a favor do povo de Israel. A Rebeca pregou sobre isso aqui um dia desse. Ele era especial. Seu nascimento foi algo especial. Assim como Samuel, ele nasceu de um casal que não podia ter filhos.
O seu nascimento também foi anunciado por o anjo do Senhor. Lá em Juízes 13:3 fala sobre isso. Então ele era especial, porque o anjo do Senhor veio anunciar o nascimento. Aí o que diz, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és o quê? Estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. O anjo do Senhor foi falar com essa mulher que era estéril. Sansão nasceu para ser um canal da justiça poderosa de Deus em sua geração. Mas morreu tentando realizar seus sonhos em lugares errados e com pessoas erradas. Você é um canal dessa geração. Você é um canal. Essa história de Sansão, a gente lê e vê que o final não foi assim. Deus não preparou nada daquilo para a vida dele, era algo diferente. Ele escolheu sair da presença de Deus. Pessoas cristãs que se acham fortes, que se acham talentosas, que se acham separadas e ungidas, que insistem em cultivar relacionamentos errados, tornam-se em pouco tempo pessoas frustradas e censuradas pelo próprio Deus. É preciso tomar cuidado. Assim foi com Sansão, assim é com todos nós. Se não vigiarmos com quem andamos, com quem está ao nosso lado. Por isso eu perguntei para você quem era seu melhor amigo. Maus princípios são más companhias. Por que eu digo isso? Lá em 1 Coríntios 15:33, o apóstolo Paulo diz algo que: não vos enganeis, as más conversação corrompe os bons costumes. Quando o apóstolo Paulo está falando nessa parte bíblica sobre más companhias, não quer dizer que seja só pessoa do mundo, não. A gente pensa às vezes que é uma pessoa lá do mundo. Não é não. Corrompe os bons costumes. Quer dizer, a pessoa conhece os bons costumes. A verdadeira introdução é essa. Corrompe o quê? Os bons costumes. Quer dizer, a pessoa conhece os costumes. Para entender melhor as más companhias, amizades que devemos evitar são com pessoas que dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso na sua vida diária. É isso que aqui está querendo dizer. Ah, essa é pessoa do mundo. Não, senhor. O apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem de 1 Coríntios sobre más companhias, que uma associação com pessoas fracas e desinformadas serão influenciadas negativamente por elas. Quando você anda com pessoa negativa, você vai se tornar negativo. Quando você anda com uma pessoa pobre de espírito, com pouco tempo você vai ser pobre de espírito. Quando você anda com pessoas que xingam palavrões, você vai xingar palavrões. Quando você anda com pessoas que não pagam os outros, com pouco tempo você vai adquire. Por isso é fundamental que temos cuidado com quem estabelecemos relações. É preciso tomar cuidado. Igrejas e pessoas que não estão fundadas sobre a verdade da palavra de Deus farão com que aqueles que não estão firmemente enraizados nas escrituras sagradas comecem a vacilar a sua fé e afetarão negativamente a sua caminhada com Cristo e seu testemunho para com o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz: não se deixe enganar. Olha lá, não vos enganeis, não se deixe enganar. Se uma pessoa que faz parte da igreja vive de qualquer maneira, outros crentes poderão achar que não tem problema nenhum viver também assim de qualquer maneira. Se pessoas acham que não precisa estar na presença de Deus, muitos também vão achar pelaquela pessoa ser crente.
Por isso é muito importante entender quando algo não é de Deus. É preciso entender. É preciso ter discernimento que não é de Deus. Quantas pessoas deixam de agir como filhos de Deus no seu dia a dia, deixam de glorificar a Deus, deixam de ser parecidos com Deus por causa de outras pessoas. Muitos já saíram dos caminhos do Senhor por estarem com pessoas erradas ao seu lado. Quantas? Basta você ver por aí. Vou novamente repetir para vocês esse pensamento, para nunca mais vocês se esquecerem. Quando pessoas erradas entram em nossas vidas, coisas boas param automaticamente de acontecer. Não esqueçam mais isso. A igreja está entendendo? Sansão era chamado por Deus para uma missão. Ele era nazireu de Deus. Deus o fez nazireu com uma missão. A mãe dele era estéril, assim como a mãe de Samuel também era estéril. Deus fez a madre dela abrir e que ela, gerasse um filho, mas tinha uma missão. E Sansão traiu essa vocação. Quando ao invés de lutar, ele se misturou com quem não deveria se misturar e nem andar. Quando crentes e cristãos estão assim hoje, quantos não estão assim hoje? Deus os chamou para uma missão, para pregar a palavra, para fazer o ID. Mas eles pararam no tempo, porque começam a se misturar e não ouvir mais a Deus. Começaram a se achar confiantes demais. Sansão era dessa forma, era confiante demais. Começaram a se achar íntimos demais de Deus. Começaram a se achar essenciais demais na obra de Deus. E assim vai embora. Eu poderia citar muitas coisas aqui. E por se acharem demais, muitos nem perceberam que o Espírito Santo de Deus já os deixou. Assim foi com Sansão. Assim é com todos nós que vivem dessa forma. O Espírito Santo nos deixa, as pessoas nem percebem. Porque o pecado já não tem aquele valor de pecado. Já não há aquele arrependimento. Já se tornou uma coisa banal. Lá em Juízes 16, do 18 ao 21, Sansão mergulhou tão fundo na sua autoconfiança, mas tão fundo, que nem percebeu que o Senhor já havia o deixado. Ele se achava o tal. O Espírito Santo de Deus já tinha ido embora há muito tempo. Perca tudo, irmãos queridos e queridas de Jesus, mas não perca a presença do Espírito Santo. O que diz aí? E antes de falar de Dalila aqui, eu vejo todo mundo criticar Dalila, falar que Dalila fez isso com Sansão. Dalila não teve culpa não. Quem era vocacionado e quem era chamado era Sansão. Era ele que tinha que tomar cuidado. Quem tem um chamado é nós que está aqui. Não é o seu amigo que é culpado não. É nós que temos que vigiar. Porque nós é que temos o chamado. Nós é que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós é que conhecemos a palavra. Nós é que temos que defender a verdade. Nós é que temos que andar na verdade. A igreja está entendendo? Sansão não percebeu que o Senhor havia o deixado. Olha lá. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti.
Sansão, e despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Vamos lá. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe o quê? Os olhos. E fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Isso acontece com qualquer um que se acha importante demais no reino de Deus. Sansão simplesmente naquela ocasião não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele e foi para a batalha como se nada de diferente estivesse acontecendo na sua vida. E por isso foi vencido e teve seus olhos furados. Eu gostaria de fazer um paralelo entre Sansão e nós que estamos aqui essa noite. E trazer essa mensagem para o nosso contexto. E inquietar nosso coração e mente. Para que possamos refletir se temos percebido de maneira clara e atual do Espírito Santo em nossa vida. Ou se, como Sansão, temos estado desatentos à sua presença em nós. E não estamos percebendo que temos nos distanciado dele, do Espírito Santo. Eu quero que reflita agora um pouco. A sensibilidade de Sansão em relação da presença do Espírito de Deus em sua vida foi afetada quando ele traiu sua vocação, traiu o seu chamado, quando desprezou a palavra de Deus. Volto a repetir, faça tudo, perca tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Como já vimos, Sansão foi consagrado por Deus para livrar seu povo dos filisteus. Ele era chamado por Deus para uma missão. Mas ele traiu essa vocação quando, ao invés de lutar contra os filisteus, ele se misturou com eles. Deus tinha um alvo para a vida de Sansão, assim como tem para a nossa vida que está aqui. Mas ele saiu do caminho ele proposto por Deus e resolveu seguir seus próprios caminhos. E isso o deixou insensível à presença constante de Deus. Eu quero que você, por um minuto, reflita. Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Você acha que Deus o separou da família, onde tinha muitos na sua família? Escolheu você porque para você vir ficar sem fazer nada, eu ficar sem fazer nada? Será que Deus nos vocacionou para alguma coisa? Será que Ele nos chamou porque nós fomos vocacionados para algo? Nós temos uma missão a fazer. Nós não podemos ficar insensível ao chamado de Deus. Nós não podemos pegar os dons que Deus tem nos dado, que tem nos emprestado, que tem dado a você, que tem concedido a você, e achar que isso é tudo, ou então abrir uma gaveta e guardar os dons e usar quando achar que é necessário. Nós somos vocacionados por Deus, todos nós que estamos aqui. Nós fomos chamados por Deus para fazer a boa obra. Nós fomos chamados. Mas a pergunta é: temos obedecido a essa chamada vocacionada por Deus para a nossa vida? Temos obedecido a ela? Porque Deus tem urgente. Deus tem urgência que a palavra seja pregada. Deus tem urgência que a sua luz brilhe.
Deus tem urgência que o teu sal saia do saleiro e tempere. Ele tem urgência disso. Ele não pode esperar quando você ficar de bem com a vida e resolver fazer a obra dele, porque eu estou de mal de Deus, ou eu estou de mal dos irmãos. Eu tenho que fazer a obra de Deus, porque eu fui vocacionado para isso. Mas a pergunta é essa que eu fiz a vocês: temos feito? Em Efésios 4:1, Paulo diz algo que é muito forte. Olha o que ele diz: rogo-vos, ele está falando aqui, ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. É bem clara essa palavra. Vivam de maneira digna da sua vocação que você recebeu. O Espírito Santo de Deus está na sua vida. Se temos Deus como Pai, temos que viver dignamente, fazendo a justiça, porque isso é um título do Filho de Deus. Ou então, como Sansão, correremos o risco de trair essa soberana vocação. O ápice dessa traição de Sansão foi quando ele permitiu que uma mulher filisteia retirasse dele o sinal da sua consagração a Deus. O ápice dos cristãos do nosso dia é quando deixamos que outras coisas entrem e permita que retire a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. Devemos lembrar que não era nos cabelos que estava concentrada a força de Sansão. Eu li aqui, mas não era isso. Os cabelos eram apenas um símbolo do seu voto de consagração a Deus, apenas um sinal. Apenas um sinal. Nós também traímos a vocação ou chamado a qual Deus nos outorgou quando deixamos de lutar contra os inimigos e passamos a desenvolver com eles, a ponto de deixar que eles tirem a marca de Cristo de nós. Quando eu vou para a roda dos escarnecedores e fico lá no meio, a marca do Senhor vai saindo de mim. Quando eu vou lá para o meio da bagunça, quando eu vou lá, sabe, para o meio onde Cristo não está, onde Cristo não sentaria, aonde eu sento, a marca de Cristo sai da gente. Sansão traiu sua vocação por duas atitudes: a paixão por uma mulher e a indiferença pela causa do Senhor. E talvez esse seja o caso da maioria de muitas pessoas na igreja por aí, que traem sua vocação. Algumas por ficarem apaixonados demais pelas coisas materiais, ou alguns por ficar sentimentais demais e vivem na emoção. Paixão pode ser por uma pessoa, como foi o caso de Sansão. Quantas pessoas deixam de agir como filhos de Deus, deixam de glorificar a Deus, deixam de ser parecidos com Deus por causa de outras pessoas? Quantas pessoas? Muitos já saíram dos caminhos do Senhor por estarem apaixonados por momentos. A igreja está entendendo? Paixão pode ser pelo mundo. As coisas do mundo fascinam. A televisão me fascina, é um jogo, é isso, aquilo. Eu não estou condenando nada, eu só estou dizendo, tudo aquilo que toma o lugar do Senhor não pode ser abençoado. Paixão pode ser por si mesmo, se auto-achar. Agora eu me acho tal. O narcisista, né, que se fala.
pessoa que sempre quer ser o centro das atenções. Quantos deixaram sua vocação e chamado de filhos de Deus por dar ouvidos a quem está do seu lado e não dar ouvidos a Deus? Assim foi com Sansão, assim é com muitos que estão dentro das igrejas por aí. Quantos deixaram a sua vocação e chamado por querer sempre ser reconhecidos e aclamados? E quando o pastor às vezes não consegue o aclamar ou o reconhecer, ele quer sair da igreja, ou já então acabou. Paixão pode ser por bens e dinheiro. Essa paixão, apesar de parecer fácil de ser identificada, na realidade não é. Não é. Nem sempre a paixão pelo dinheiro é caracterizada pela obtenção de muito dinheiro. Entendam isso. Nem sempre. Uma pessoa que abre mão de ser colocado como filho de Deus, relacionando-se com Ele em oração, meditação da palavra, ensino da palavra, comunhão, por causa da obstinação pelo trabalho, por aquisição de bens, claramente a gente vê essa paixão neles. Paixão pela carreira. Já conheci várias pessoas que se distanciaram de sua vocação e chamado para aplicar todo o seu tempo à sua carreira profissional. Agora eu vou dar um tempo de Deus, eu vou tirar férias da igreja, porque agora eu quero cuidar da minha vida profissional, da minha carreira profissional. Se temos que viver de maneira digna de vocação, o entusiasmo pelas coisas de Deus devem fazer parte de nossas vidas, pois são as coisas e a obra de Deus, o nosso Pai, que faz estar mais perto de Deus. Viver de acordo com os propósitos de Deus não é somente ser bonzinho. Glória a Deus, aleluia. Não é só isso. Ou se vestir como um cristão. Não é só isso não. Mas com o de cumprir a missão que Ele nos deu de ser a luz que ilumina as trevas. E ser o seu porta-voz, o trabalhador da sua seara. Quem é trabalhador da seara de Cristo? Que levanta a mão. E tanto a paixão como a indiferença tiram de nós as marcas e os sinais da nossa consagração de Deus. E assim como Sansão, perdemos as forças. E quando nos damos conta, já estamos nas mãos do inimigo. E o nosso inimigo não perde tempo. Não perde. Quando vê que estamos sem a presença de Deus, em nós ele logo nos toma em suas mãos e trata de nos prender. Foi assim que aconteceu. Juízes 16, 21. Os filisteus fizeram o quê? Furaram os olhos de Sansão e ele ficou cego. A primeira coisa que fizeram com ele, furou os olhos dele. Para quê? O que um cego pode fazer? Me digam. O cego começa a depender de outras pessoas. O inimigo tira a nossa visão. Ele quer nos deixar cego para as coisas espirituais. É isso que ele faz. Quer fazer com que deixemos de enxergar esse caminho para o qual Deus nos chamou para seguir. Ele quer que cega a pessoa, para a pessoa não ver o caminho que ele tem que seguir. É isso. Lá em Gálatas 5:22, que todos vocês conhecem, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Se você tem percebido que essas características têm diminuído em sua vida, se você tem sido dominado por alguma paixão, ou está distanciando da vocação e o chamado em Deus da sua vida, é melhor ficar esperto. Se essas coisas aqui, fruto do Espírito, o amor, o gozo, que é a mesma alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, e temperança ou domínio próprio, é bom ficar esperto. Se você
tem estado indiferente à causa de Cristo na terra, fica esperto. Cuidado. Você talvez esteja distanciando-se do Espírito Santo e não está se dando conta disso. Mas o seu inimigo está pronto para prender você e tirar sua visão. Não se acostume a viver sem a presença do Espírito Santo. Não se acostume. Não deixe que os sinais da sua consagração a Deus se percam. Que sejam roubados pelo inimigo. Levante-se e clame pelo nome de Deus. Não faça como Sansão, que perdeu completamente a unção de Deus e não se deu conta disso. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de enxergar. Não tenha medo de se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Que Deus abençoe vocês essa noite em nome de Jesus.